Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai trazer mais um caso criminal aqui do Brasil, então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Lembrando que se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever para ajudar a gente a bater a marca de 10 mil inscritos, que quando a gente bater eu vou estar fazendo o terror em dobro, que eu vou trazer 4 vídeos na semana em vez de 2 para comemorar essa marca. Então se você não está inscrito, gosta do conteúdo do canal e quer ajudar a gente a atingir essa marca, já se inscreve para aguardar aí por esse presente para vocês. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer o caso de hoje. Adriano da Silva é natural do Paraná e tinha 25 anos na época dos fatos. Eu não encontrei informações sobre a infância e adolescência dele, apenas uma declaração que ele deu posteriormente, dizendo que ele tinha sofrido abusos e agressões constantemente durante a sua infância. A primeira informação relevante sobre o Adriano é que no ano de 2001 ele foi preso por ter cometido seu primeiro homicídio. Ele foi condenado a latrocínio, que é o roubo seguido de morte, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. Ele praticou esses crimes contra um taxista e, após ser descoberto, ele foi condenado a 27 anos de prisão. Porém, ele cumpriu apenas 6 meses de prisão e depois disso ele fugiu da cadeia, indo em direção ao interior do Rio Grande do Sul, onde ele passou a morar usando nomes falsos e trabalhando ali em pequenos empregos temporários para que ele não fosse descoberto. Foi no interior do Rio Grande do Sul, então, onde ele cometeu mais pelo menos 9 homicídios. Tem lugares que fala que ele admitiu ter cometido 12 homicídios, outros que ele disse que foi 14, mas no fim das contas ele foi condenado por 9 homicídios, dessa vez contra meninos, todos de 8 a 14 anos de idade. Indo direto então para os casos, a primeira vítima do Adriano, já no Rio Grande do Sul, foi no dia 16 de agosto de 2002, na cidade de Lagoa Vermelha. Ederson Leite, de 12 anos, saiu de casa para vender rifas da sua escola de futebol e não voltou mais. O corpo do garoto foi encontrado 3 semanas após o desaparecimento em um pequeno córrego em uma região afastada da cidade. Ederson havia sido asfixiado com um cinto até a morte. A segunda vítima foi no dia 9 de março de 2003, na cidade de Passo Fundo. Alessandra Silveira, de 13 anos, saiu de casa para trabalhar como engraxate em uma praça da cidade, como ele costumava fazer todos os dias, e também não voltou mais para casa. Seus ossos foram encontrados em uma área deserta da cidade em 20 de setembro de 2003 e o reconhecimento foi feito através das roupas e calçados que ele usava. O Alessandro havia sido estrangulado e violentado após a sua morte. A terceira vítima foi no dia 19 de abril de 2003, na cidade de Soledade. Douglas de Oliveira, de 10 anos, foi atraído por Adriano até um moinho abandonado, onde também foi morto por asfixia. O corpo só foi encontrado após a confissão do Adriano, onde ele contou que transportou o corpo de Douglas em um carrinho de mão até uma casa em construção, onde ele estava trabalhando como pedreiro. Lá, ele então enterrou o corpo do garoto embaixo da churrasqueira e cobriu com cimento. A quarta vítima foi no dia 9 de julho de 2003, de novo em Passo Fundo. Volney Siqueira dos Santos, de 12 anos, desapareceu enquanto vendia rapaduras e seu corpo foi encontrado em um córrego 5 dias após o desaparecimento. Em seu primeiro depoimento, o Adriano confessou ter atraído o garoto para um matagal com a promessa que compraria as rapaduras dele. E ao chegar lá então, ele o matou e violentou o garoto, assim como fez com o Alessandro. Depois ele voltou atrás e alegou que tinha apenas abusado do menino, mas que não tinha matado ele. 7 adolescentes chegaram a ser presos, suspeitos por esse caso, e na delegacia eles confessaram o crime e ficaram 45 dias detidos, mas eles foram liberados após alegarem que confessaram sob pressão policial. O exame de DNA feito nas roupas do garoto indicaram que o sêmen encontrado era de Adriano. Em 14 de setembro de 2003, também em Passo Fundo, Júnior Reis Loureiro, de 10 anos, foi a quinta vítima.
O garoto costumava vender artesanato em um posto de gasolina às margens de uma rodovia na saída da cidade. Nesse local, o Adriano atraiu o garoto dizendo que compraria todos os seus cestos e caminhou com ele até chegar em uma rua deserta. Lá, ele atacou o garoto e também o matou asfixiado. Depois, colocou uma tábua sobre o seu corpo na tentativa de esconder, mas ele foi encontrado 8 dias depois. Segundo o Adriano, ele pensou em violentar o garoto depois de sua morte, mas não fez isso porque sentiu nojo do cheiro do menino. A sexta vítima foi Jefferson Borges Silveira, de 11 anos, e também vivia em Passo Fundo. Ele desapareceu sob as mesmas circunstâncias no dia 29 de setembro de 2003 e o seu corpo foi encontrado em meio a um matagal no dia 3 de outubro, morto por estrangulamento e com sinais de abuso. Um homem de 48 anos chegou a ser preso pelo crime, mas depois Adriano confessou e esse homem foi liberado. O Adriano chegou a voltar atrás depois, dizendo que encontrou o garoto já morto e então o violentou. A sétima vítima foi Luciano Rodrigues, de 9 anos, que participava de programas sociais da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo e teria sido abordado por Adriano em uma dessas atividades. O Adriano prometeu ao garoto uma quantia em dinheiro e então o levou até um antigo campo do quartel, onde o atacou e matou. Os seus ossos foram encontrados em 29 de novembro. A oitava vítima foi no dia 31 de outubro de 2003, também em Passo Fundo, e era o Leonardo Dornelles dos Santos, de 8 anos. Ele estava em um fliperama jogando videogame quando conheceu o Adriano. Na ocasião, o Adriano pagou fichas de jogos para alguns dos meninos que estavam lá e conseguiu a confiança do Leonardo. Ele então o atraiu até um mato, onde o matou asfixiado. Os ossos do garoto foram encontrados em 17 de dezembro. A nona vítima se deu no dia 3 de janeiro de 2004, na cidade de Sananduva. Daniel Bernardi Lourenço, de 14 anos, teria sido a última vítima. O menino era vendedor de picolés e foi atraído por Adriano com uma encomenda de sorvetes para uma suposta festa. Ao chegar ao local combinado, Daniel foi espancado e violentado por Adriano. O corpo do menino foi encontrado no mesmo dia do crime e Adriano foi preso 3 dias depois, ao ser encontrado escondido em um matagal na cidade de Maximiliano de Almeida. A perícia comprovou que o sêmen encontrado nas roupas de Daniel pertencia a Adriano. O Adriano confessou que atacava sempre garotos de origem humilde e usava sempre a mesma estratégia. Ele oferecia dinheiro ou pequenos empregos para atrair os garotos para a região afastada. Lá ele desmaiava eles com golpes de Muay Thai e depois os asfixiava com uma corda de nylon. Em alguns casos, depois de tirar a vida da criança, ele ainda violentava o corpo e, para não deixar provas, ele usava luvas e também um lenço. O Adriano foi preso após uma testemunha dizer que viu ele com a sua última vítima no dia da morte dela e também ele foi reconhecido por outros 5 garotos que conseguiram fugir dele. Um fato interessante sobre esse caso é que o Adriano chegou a ser preso 3 vezes nos meses anteriores, antes dele ser definitivamente acusado e ter confessado a morte das crianças. Uma vez ele foi preso por furto, outra por estar portando uma faca e uma terceira vez foi porque o avô de uma das vítimas desconfiou dele. Porém, em todas as ocasiões ele foi liberado porque não tinham provas contra ele e, além disso, a polícia não ficou sabendo que ele era foragido do Paraná, porque ele alegava que tinha perdido seus documentos e se apresentava como Gabriel, que era o nome do seu irmão. Porém, eu encontrei também que mesmo que ele tivesse dito o seu nome verdadeiro, a polícia não iria saber que ele era foragido por aquele crime contra o taxista no Paraná, porque durante muito tempo a Secretaria de Segurança do Paraná deixou de alimentar o Sistema Nacional de Informações Policiais, que diria para a polícia ali, que ele era um foragido. Então, o pessoal lá do Rio Grande do Sul não conseguiu ter essa informação e ele então foi libertado da prisão. Ao ser questionado sobre os motivos para cometer os crimes, o Adriano não pareceu arrependido e disse que matou porque foi comandado por vozes de alguém que vive dentro dele e que outra pessoa tomava conta dele no momento dos assassinatos. Ele falou também de uma vontade íntima, um vício, e que sentia prazer em cometer os crimes. Adriano foi analisado por 2 médicos psiquiatras, um neurologista e 3 psicólogos, que atestaram que ele possui falta de capacidade de empatia.
O Adriano foi então condenado a 263 anos de prisão, quando faz aí a somatória de todas as penas dele, das mortes de todos os garotos, e ele tentou até depois alegar que ele tinha confessado porque ele e a família estavam sendo ameaçados, mas que ele não era o culpado por esses crimes. Porém, como eu disse, foi encontrado material genético dele em várias cenas do crime, em vários garotos, então realmente não tinha como fugir, estava bem claro que tinha sim sido ele que tinha cometido esses crimes e ainda hoje ele segue preso cumprindo a sua pena.